Meu querido irmão e meu amigo que me acompanha todos os dias através da mensagem da Palavra de Deus, sou muito grato por você estar nos ouvindo e a minha oração é que Deus esteja te abençoando, esteja enriquecendo a sua alma, o seu coração através da sua palavra. Nós estamos iniciando mais uma mensagem da Palavra de Deus e eu gostaria que nós estivéssemos, antes de tudo, pedindo a Ele em oração a bênção para que sejamos abençoados, para que Ele possa revelar para nós, através da Sua palavra, os segredos do seu coração. Vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos aqui na dependência do Senhor, da Tua palavra e do Espírito Santo do Senhor. Pai, usa esta palavra como instrumento sondador que ela é, para falar ao nosso coração. Revela a nós, através da Tua palavra, os segredos do Teu coração. Aquilo que o Senhor quer que ouçamos do Senhor. Eu oro por aquele que está neste momento me acompanhando, através da mensagem, que o Senhor esteja abençoando sua vida, sua família, seu trabalho, seus afazeres. Abençoe este dia. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero voltar a falar sobre os sinais da justiça de Deus contra o pecado do seu povo. É uma continuação da mensagem de ontem e das mensagens anteriores. E para isso eu quero repetir a leitura do texto de ontem, da mensagem de ontem. Amós capítulo 3, versículo 7, quando Deus diz o seguinte através do profeta Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Gostaria de repetir este texto, porque ele diz muito respeito ao que nós estamos falando. Se Deus está revelando, através da sua palavra, dando sinais que a sua justiça há de julgar o nosso pecado, Ele sempre fez isto através da sua palavra. E Ele não fará sem que primeiro nos avise. Foi assim com Israel, é assim conosco e sempre será. Portanto, nós temos tratado nesses últimos dias que a justiça de Deus tem dado sinais. A justiça de Deus é o limite da sua misericórdia. E Ele está sinalizando para nós que há de se levantar para julgar os nossos pecados. E nós temos usado aqui o personagem Israel, o povo de Deus, o povo santo, o povo escolhido. E Deus tratou muito pessoalmente com este povo. E queremos, dando aqui continuidade, trazer à memória o que nós aqui falamos na mensagem anterior. Nós lemos no capítulo 7 de Josué, especialmente no versículo 11, aquela resposta que Deus deu a Josué: Israel pecou. Se o irmão quiser ler, ou o amigo quiser ler o capítulo 7 de Josué, seria muito interessante, seria assim muito proveitoso para a sua vida espiritual e para uma compreensão maior do que nós estamos aqui tratando. Deus estava dando aqui uma resposta para Josué. Ele disse: olha, a razão por que Israel foi derrotado, a razão do fracasso de Israel é que Israel pecou. Mas ele não disse para nós qual teria sido o pecado de Israel. Sim, ele disse, só que nós não tratamos desse assunto na mensagem anterior. E nesta mensagem, pela misericórdia e bondade de Deus, na dependência dele, nós vamos ver aqui qual foi o pecado de Israel. Lemos aqui em Amós capítulo 3 que Deus não faz absolutamente nada sem que antes avise o seu povo daquilo que vai fazer.
A justiça de Deus está dando sinais de que Deus vai se levantar e Deus vai agir contra o pecado do seu povo. Querido, interessante que sempre Deus agiu assim. Na aliança passada, na velha aliança, ou seja, no Velho Testamento, no concerto anterior que Deus fez conosco através de Abraão, dos patriarcas de Israel, ele sempre usou homens para dizer aos homens o que ele iria fazer. E ele usou os profetas. O profeta é aquela pessoa que ouve da parte de Deus e transmite o recado de Deus ao povo. Este é o profeta. Então, hoje, nos dias atuais, na nova aliança que ele fez conosco, o concerto, o pacto que ele fez conosco na pessoa do Senhor Jesus, ele deixou escrita a sua palavra. E ele diz lá em João, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então ele levantou homens imbuídos de responsabilidades, que examinam a palavra, que prescrutam os pensamentos de Deus através da palavra, e o Espírito Santo revela para aqueles que estudam e que examinam a palavra, e a estes Deus deu o poder, a capacidade, a unção de estar transmitindo ao povo o recado de Deus agora escrito na sua palavra. Então não é diferente. Antigamente, a única diferença é que antigamente o homem ouvia diretamente de Deus e transmitia ao povo dizendo, Deus disse. Hoje nós lemos na palavra de Deus, a palavra escrita, o Espírito Santo traduz para nós, nos revela o segredo do coração de Deus, o que ele quis dizer com a palavra escrita e transmitimos esta mesma mensagem ao povo. Portanto, parabéns a você que tem acompanhado-nos através da pregação da palavra dele. Deus está revelando para você. E nós vamos vermos aqui algo muito importante hoje nesta mensagem. Vamos ver qual foi o pecado de Israel. Deus disse, Moisés, aliás, Josué, Israel pecou. Por isso ele foi derrotado diante dos seus inimigos. Vamos agora para o capítulo 7 de Josué, do livro de Josué, e especialmente o versículo 11. Lemos assim na palavra do Senhor, nas palavras de Deus, dizendo para Josué qual foi o pecado de Israel. Israel pecou. Transgrediram a minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, mentiram, e deixaram ou esconderam debaixo da sua bagagem. Que coisa triste! Olha a gravidade, olha a dimensão do pecado de Israel. Deus está dizendo claramente para Josué que Israel, em primeira instância, ele transgrediu. Transgrediu o quê? Israel havia ultrapassado, Israel havia violado, havia ofendido e desobedecido a Deus no que diz respeito à aliança, o contrato que eles tinham feito. Se você puder ler o livro de Levítico, é o livro que fala sobre as regras de Deus, estabelecidas através da lei de Deus, você vai ver que uma das coisas que Deus proibiu era que Israel ultrapassasse ou quebrasse as regras que Deus havia estabelecido. É que ele mantivesse em ordem as suas ordenanças. E ele diz, olha, Josué, a primeira coisa que Israel fez, ele transgrediu, ele ultrapassou a sinalização, ele ultrapassou os limites. A justiça de Deus é o limite da misericórdia dele. Então Israel havia ofendido o Senhor nesse sentido.
Mas uma outra coisa que ele diz que Israel fez, ele diz, olha, eles furtaram, eles roubaram. Agora, Israel é conhecido como ladrão, porque eles haviam roubado, eles haviam furtado algo que não era deles. E Deus, nesse momento, estava extremamente aborrecido com Israel. Israel havia roubado. Mas uma outra coisa que Israel fez está no texto que lemos. Eles mentiram. Eles praticaram mentira, algo que Deus aborrece. João escreveu dizendo que a mentira, ela é a matéria-prima de Satanás, porque Satanás é mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Você imagina agora Deus olhando para Israel, o povo santo, o povo escolhido, o povo em quem Deus investiu os céus e a terra. Agora, como um povo trapaceiro, um povo ladrão, mas sobretudo um povo mentiroso, usando aquilo que é propriamente de Satanás. Queridos, Deus está falando conosco através dessa palavra. Nós nos encontramos dentro desse contexto. Se você ler o capítulo 58, verso 3 dos Salmos, você vai ver que o salmista diz, olha, o ímpio separa de Deus desde a madre, ele anda errado desde que nasceu proferindo mentiras. Seu pai e sua mãe lhe ensinaram a mentir? Não. Eles não nos ensinaram a mentir. Mas a primeira coisa que fizemos, lamentavelmente, na nossa vida, foi negar a verdade. Foi nunca dizermos a verdade como ela é. Então, nós somos conhecidos como mentirosos. Sim, Paulo disse aos romanos, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Portanto, ninguém pode servir e agradar a Deus a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Olha, Israel era a nação que dali viria o Redentor, dali viria o Salvador, o libertador do mundo, especialmente de Israel. Mas eles estavam agora tidos como transgressores, como roubadores ou ladrões e mentirosos. Mas uma outra coisa gravíssima que ele fez, ele diz, eles esconderam o que eles transgrediram, roubaram e mentiram debaixo da sua bagagem. Olha, se você ler o capítulo todo de Josué, o capítulo 7, aconselho que você leia para uma visão maior, você vai ver que Deus ali está falando de um homem chamado Acã. Acã era um dos líderes, ou seja, das pessoas que fazia parte daquele grupo do povo de Israel. Era um dos homens de Israel. E ele havia roubado, ele havia mentido e trazido para casa o que Deus disse não traga. E, sobretudo, escondeu debaixo da sua bagagem. Que triste! Agora, dentro da sua casa, na sua tenda, estava o pecado. Deus podia constatar o pecado agora na casa de Acã. Toda a família de Acã agora estava sob a mira de Deus. E Deus iria se levantar para julgar aquela família, mas ele ia julgar também Israel. Olha, o pecado tem algo que nós conhecemos pela Bíblia como de consequência. Consequência é aquilo que pode atingir não só o transgressor, mas as pessoas que estão ao seu redor. Agora, toda a família de Acã seria apedrejada, seria extirpada da linhagem de Israel, porque havia pecado na sua casa. Querido, como está a nossa casa? Como está o nosso lar? Quando Deus olha para nós como família, como Deus está vendo a minha casa, a sua casa? Como Deus está vendo aqui a nossa habitação? Será que não há algo em casa que tenha sido adquirido de maneira sutil, de maneira maliciosa,
porque a palavra malícia significa astúcia, uma interpretação errada. E às vezes há pessoas que interpretam a verdade a seu favor, simplesmente ao seu favor. Tenho visto alguém dizer: mentir para se livrar não é pecado. Isso é uma interpretação errada da palavra de Deus. Isso a Bíblia chama de malícia. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Deus ali disse, ou seja, o livro de Isaías, no capítulo 1, Deus disse a Israel: a tua malícia vai te castigar. Deus não castiga ninguém. Deus apenas corrige o pecado que está em nós. Então agora Israel estava na mira de Deus por causa da malícia. Cuidado quando você interpreta a Bíblia Sagrada só ao seu favor. Isso é interpretar mal, isso chama-se malícia, usando a palavra de Deus, como disse Pedro, como capa da justiça. É bom que tomemos cuidado, muito cuidado com isso. Agora, querido, infelizmente o pecado de Acã levava a sua família Israel a um sofrimento. Israel perdeu a batalha. Israel agora era um perdedor. Quantas vezes nós somos perdedores por causa do pecado? E não é o pecado do vizinho, o pecado do companheiro, do colega, da esposa, do esposo, do filho, mas o nosso pecado. E não é o pecado que está longe de nós. Às vezes é o pecado que está dentro da nossa casa, o pecado que está dentro do nosso lar. É bom que prestemos bastante atenção no que a palavra de Deus diz, especialmente os detalhes da palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos guie, que Deus nos ajude a não apenas detectar o pecado que está no nosso lar, nos fazendo perdedores, prejudicando a nossa família, prejudicando o nosso lar, prejudicando o nosso cônjuge, mas que nós também tenhamos o poder de extirpar, de jogar fora este pecado como Deus fez com Acã. Acã foi jogado fora, foi apedrejado, ele e toda a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a compreendermos a sua palavra e que voltemos inteiramente para Ele. Na próxima mensagem, na continuação dessa mensagem, eu quero falar um pouquinho sobre as consequências do pecado na vida de nós todos. Lamentavelmente, somos pecadores. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde.